Amém. Vamos ler um texto da palavra. Eu quero ministrar para você uma mensagem que tem como título Uma Resposta ao Desespero. Uma resposta ao desespero. E nessa noite eu tenho por objetivo ressaltar um personagem da Bíblia que muitas vezes nós não falamos muito sobre ele. Nós lemos o texto que vamos ler aqui, focamos em outros personagens, mas falamos pouco desse que nós vamos tocar nessa noite. Mas ele tem muitas semelhanças conosco e nós precisamos estar cientes. Versículo 22 do capítulo 16 de Atos, Atos capítulo 16, versículo 22. Nós vamos ler uma leitura um pouquinho extensa. Vamos do 22 até o 36. Já fica aí uma boa leitura para hoje. E nós vamos ler esse texto, então preste atenção, porque ele é um pano de fundo daquilo que nós vamos conversar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam? Só 2 ou 3, o resto está tudo no telão, né? Olha aí, todo mundo colando. Mas tá bom, tá aí na sua... Não tem notas hoje, mas tem o telão e tem aqui atrás de mim, não tem como a gente não participar. Mas está lá a palavra do Senhor. Atos 16, 22 ao 36. Eu tenho por costume fazer notas. Quando Deus fala comigo, eu anoto. Então eu faço dessa também um convite para você. Pegue o bloco de celular, o bloco de notas do seu celular, traz uma caneta para o culto, pega uma Bíblia, um bloquinho de alguma coisa, escreva, porque Deus, quando fala conosco, é importante a gente gravar, amém? Atos 16, 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, o carcereiro os lançou no cárcere interior, na prisão máxima, e lhes prendeu os pés num tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao cárcere com esta ordem: soltem os homens. E o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Aleluia. Glória a Deus. Gente, tem coisa na Bíblia que não dá para a gente ler de boca fechada. Não tem como. Eu às vezes fico lendo a palavra, eu dou glória a Deus alto em casa, eu falo, porque não tem como você ler um texto como esse, tão poderoso, e não perceber o poder de Deus. Que coisa linda esse texto, amém? Graças a Deus pela sua palavra. Nessa noite, eu quero falar um pouco do carcereiro. Eu quero que hoje, nessa noite, a gente foque no carcereiro. Eu sei que essa mensagem poderia ir para muitos lados. E a gente sempre fala de Paulo e Silas, do quanto eles oraram, confiaram no Senhor, e eles cantavam no meio da prisão, e eles foram açoitados. Porque se você não conhece um pouco do contexto, só para que você entenda
o que está acontecendo aqui nesse cenário? Paulo e Silas são missionários que estão anunciando a palavra de Jesus numa cidade chamada Filipos. Eu tive a oportunidade de ir lá nas ruínas dessa prisão onde eles ficaram presos. Tem lá até hoje, em Filipos, esse lugar especial. Que tremendo, é um lugar assim, não muito grande, você desce umas escadinhas e logo você vê as ruínas daquele lugar onde Paulo e Silas ficaram presos naquele lugar e cantaram, e ali estremeceu a base daquela prisão. Então, eles estavam pregando em Filipos a palavra, e havia naquela cidade uma menina que fazia adivinhação. Ela contava o futuro das pessoas. Ela falava, ela era escrava de uma pessoa que usava ela com aquilo que ela poderia fazer. Ela entrava talvez num transe, ela fazia algum tipo de magia e as pessoas criam então que ela trazia e lia o futuro das pessoas. E com aquilo, aqueles homens ganhavam dinheiro em cima daquela moça. Mas enquanto eles pregavam, aquela moça teve um encontro com Jesus e foi liberta. E como ela foi liberta, os donos daquela moça ficaram muito chateados, porque agora a fonte de renda deles havia cessado. Aquilo que era o negócio deles tinha terminado. E por isso eles foram presos. Você imagina? Paulo e Silas foram presos injustamente, levados ao tribunal, espancados, açoitados em público e lançados na prisão. Eles não foram lançados em qualquer prisão. Eles foram mandados para o cárcere interior. Era a cela dentro da cela, seria solitário, o lugar mais guardado que havia dentro daquela prisão. E ali, naquele lugar escuro, isolado, eles foram lançados e trancafiados, não só presos com a porta fechada, mas presos pelos pés, num tronco, para que eles não pudessem fugir daquele lugar. O motivo da prisão foi simplesmente porque eles falaram de Jesus. Simplesmente porque eles pregaram a verdade e houve libertação a uma menina que precisava encontrar Jesus. Mas mesmo ali, feridos, mesmo tendo sido humilhados, a gente não vê em nenhum momento Paulo e Silas revoltados. Em nenhum momento você vê Paulo e Silas reclamando. Em nenhum momento você vê eles chorando a miséria de ter feito a coisa certa e ter tido a paga errada. Em nenhum momento você vê ele contando nenhum tipo de vantagem por servir a Deus e mesmo assim passar por certas situações. Eu não sei, mas isso me faz pensar em algumas pessoas que, diante de cenários desfavoráveis, ela começa a puxar a credencial e mostrar isso para todo mundo. Eu tenho feito, eu tenho feito, eu tenho feito, eu tenho estado, eu tenho estado, eu tenho estado, e as coisas não acontecem. Em nenhum momento eu vejo Paulo e Silas reclamando. Pelo contrário, eles só experimentaram milagres porque havia uma atitude diferente dessa que eu estou falando. Eles, no meio daquela situação, sabe o que eles faziam? Presos, açoitados, imagina as costas todas abertas, a eles presos pelos pés, aquelas correntes machucando eles naquele lugar cheio de bicho peçonhento, escuro, ninguém vendo nada. Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. Não, meu irmão, se eles estavam naquela situação, cantavam e adoravam, por favor, no nome de Jesus, por 30 segundos, levanta a tua mão e adora onde você está agora. Diga uma palavra para Deus, diga: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é bom, apesar das minhas lutas, eu não estou preso, Senhor. Eu cheguei aqui com os meus próprios pés, eu me alimentei hoje, ninguém, Senhor, me manteve atrás de uma prisão. Eu sou livre para fazer aquilo que o Senhor me chamou, e assim mesmo, diante da luta, diante dos cenários desfavoráveis, eu te digo: eu te amo, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam e adoravam a Deus, os presos que estavam ali à volta ouviam o que eles falavam. Tenha muito cuidado, porque tem gente ouvindo o que você está falando. Tem sempre gente ouvindo o que você está falando.
Tem sempre gente à sua volta medindo as suas palavras com as suas ações. Ninguém pode dizer que Deus é bom, que Deus faz, que Deus é poderoso, que Deus, olha o Deus que eu sirvo, mas na mesma hora, 5 segundos depois está dizendo, ai meu pai, como é que vai ser? Agora o fim, ai agora, ninguém vai acreditar no Deus poderoso se da sua boca sai qualquer tipo de outras coisas. Os presos estavam ouvindo eles cantando, mas o interessante é perceber que não só os presos ouviam o que estavam acontecendo, o céu também ouvia o que estava acontecendo. O céu sabia o que estava passando naquele lugar. E porque o céu ouvia aquelas canções, de repente, irmãos, à meia-noite, na virada de um novo tempo, na virada de um novo dia. Tem muita gente aqui, eu não sei, eu quero mover adiante, mas eu sinto que eu estou liberando uma palavra profética para alguém nessa noite. Está chegando um novo tempo, está chegando uma nova hora. Você está num período de transição. Até aqui foi açoite, até aqui foi preso, até aqui foi condenado, até aqui foi jogado de lado, passou por todo tipo de privação, manteve debaixo de certas situações que foram injustas, decretos que não mereciam. Você está passando por aquilo que você está passando. Até meia-noite foi de um jeito, mas hoje vai ser liberado nesse lugar algo poderoso. E naquela virada de dia, aquela prisão estremeceu e as portas se abriram. Meu irmão, isso diz muito, porque eu quero liberar uma palavra de Deus para você na virada disso que você está vivendo. Vai chegar esse tempo onde as portas estarão abertas, onde coisas extraordinárias vão acontecer. Está chegando, está chegando. Diga para a pessoa do teu lado, está chegando essa hora. Está chegando a sua hora. Diga para a pessoa do teu lado, a tua meia-noite vai chegar. Tua meia-noite está chegando. Meia-noite é o começo de um novo tempo, de um novo dia. E para chegar e virar esse dia de maneira correta, irmãos, tem que ter atitudes que a gente precisa perceber. Enquanto eles oravam, os presos ouviam, o céu ouviam, e ali um terremoto sobrenatural sacudiu tudo. Sacudiu tudo ao ponto das bases daquela prisão serem mexidas, e as portas agora foram destrancadas. As portas se abriram, as correntes se soltaram. Mas o interessante, irmãos, é pensar que aquele lugar, por pior que fosse, aquele lugar, por mais perigoso e improvável que fosse, por conta da presença de Deus que estava ali, irmãos, ninguém se moveu, ninguém saiu, porque o negócio não é o lugar, o negócio é a presença que está no lugar. O lugar pode ser muito ruim, mas tem presença de Deus, irmãos, tudo se transforma. Naquele lugar, ninguém se moveu. Presença de Deus invadiu aquele lugar. Você já experimentou a presença de Deus nesse nível? Você já experimentou estar dentro do seu quarto, estar dentro do carro dirigindo para o trabalho, estar dentro de um lugar, estar na igreja como nós estivemos aqui na hora do louvor e a gente cantando, e quando a presença de Deus aparece, as coisas mudam, não é, gente? E aí vem o nosso principal personagem dessa noite, vem o carcereiro. O carcereiro, irmãos, quando ele viu que ele, por ser responsável por aqueles presos, e as portas estavam abertas, as correntes quebradas, ele acorda no meio daquela situação, ele assume que todo mundo tinha ido embora. E ele sabia que por ele ser o responsável, a pena que ele sofreria seria a pena de morte. Falou, eu vou ser condenado porque eu tinha que dar conta, não sei o que aconteceu, não vou saber explicar, e mesmo não sendo sua culpa, a Bíblia diz que ele tira a espada para dar fim à sua própria vida. Ele entra no nível de desespero, ele entra no nível de pensar o pior daquela situação. Eu não sei, irmãos, mas tem horas na vida da gente que basta mais uma coisa para a gente surtar, para a gente perder o rumo da história, para a gente jogar tudo para o alto e abrir mão de todas as coisas. Basta mais uma. Eu não sei o que aquele carcereiro estava vivendo até ali,
Mas quando ele chega diante daquela situação, aquela foi a gota d'água, já não tem mais jeito. Talvez ele saia de uma casa quebrada, talvez ele saia de situações dificílimas de resolver. E quando ele chega no seu trabalho também, tudo tinha dado errado. Ele diz: chega, agora não tem mais jeito. Eu vou tomar uma decisão para abrir mão de tudo. E aí quando ele diz: eu vou abrir mão de tudo, do nada, do meio do escuro, daquela hora em que chegou o momento, ele dar fim àquela situação e dizer: basta, eu vou tomar uma decisão que a partir de hoje vai ficar resolvido, não vai ter mais jeito, e isso a gente precisa dar um fim nisso. Do nada, do escuro, daquele lugar onde aqueles homens estavam cantando e adorando a Deus, quando o barulho do chacoalhar daquele prédio parou, quando o barulho dos estalar das portas e cadeias cessou, surge uma voz de lá de dentro, era Paulo, e Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. Não faça isso. Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui da parte do Senhor, porque eu sinto muito forte Deus falando com pessoas aqui nessa noite, um recado do céu, bradando sobre a cabeça, sobre a nossa cabeça, os céus que estão sobre nós, uma voz que vem de cima para baixo, dizendo: não faça isso, ainda não é tempo, não se desespere, não é hora de você dar fim naquilo que você não tem controle, não é hora de você decidir aquilo que você ainda não vê por completo. Você não está sozinho, ainda não é o fim. Eu sinto, meu irmão, que hoje o Espírito do Senhor está bradando algo sobre a nossa vida que aquele carcereiro precisava ouvir. Mas tem gente aqui nessa noite que também precisa de uma palavra de Deus. E a palavra do céu para você é: não faça isso, você não está sozinho. Essa foi a voz que salvou a sua vida. E hoje essa voz pode ser a voz de Deus para você. Essa história não é só sobre um terremoto literal. Mas essa história fala dos terremotos emocionais, espirituais, que tem muita gente sofrendo nesses dias. O quarto escuro da depressão, o silêncio da alma ferida, o peso de responsabilidade, de tomadas de decisão para o futuro que você tem, o medo de fracasso, o pânico de não dar conta da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, quem está ouvindo a palavra do Senhor aqui? Da mesma forma que Deus falou naquela prisão, Ele está falando conosco agora. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. A mesma voz liberada sobre aquele ambiente cheio da presença de Deus, também hoje está sendo liberada sobre nós. E como que Deus responde ao nosso desespero? Quando a gente chega num nível de desespero que a gente tenta dar controle à nossa vida, dar rumo às nossas situações, agir de maneira que o Senhor não quer que a gente haja. É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Como que Deus responde ao nosso desespero? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus fala diante do nosso desespero, está lá no capítulo 16, no versículo 28. O versículo 28 é exatamente a voz de Paulo liberada sobre aquele carcereiro. E ele disse: não faça isso, estamos todos aqui. Vamos falar isso juntos? Não faça isso, estamos todos aqui. Mais forte. Não faça isso, estamos todos aqui. Mais uma vez. Não faça isso, estamos todos aqui. Essa palavra, irmãos, ela tem um poder profético, porque ela fala de 3 coisas que eu entendo quando Paulo está falando isso para o carcereiro. E tem muita gente de Deus precisando ouvir esse mesmo decreto hoje. As 3 coisas que eu entendo quando Paulo está falando: não faça isso, você não está sozinho, estamos todos aqui. Fala 3 palavras. Primeiro, não faça isso, não se desespere. Diga comigo: não se desespere. Fala para a pessoa do seu lado: não se desespere. Agora procura alguém que está com cara de desesperado e fala para ela: não se desespere.
Só para quem está com cara de desesperado. Não se desespere. Não faça isso. Não se desespere. O que Deus está dizendo hoje para nós? Para. Você não vai terminar desse jeito. O que Deus está falando para nós hoje é para, porque nem tudo vai terminar do jeito que você acha que vai terminar. Essa frase, irmãos, para, ela vem para interromper uma tragédia. E eu venho aqui, irmãos, porque tem muita gente dizendo, é hoje. Se não for desse jeito, se não fizer tal coisa, se não atender dessa maneira, se não correr desse jeito que eu estou pensando, eu vou dar fim a isso, eu vou terminar essa aliança aqui, eu vou fechar essa porta, eu vou tomar esse rumo, eu vou fazer, e talvez hoje o Espírito Santo esteja interrompendo algo dentro de você. Porque não é só uma questão de te segurar no físico, porque você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas tudo que a gente faz aqui fora já é algo que a gente colocou aqui dentro do nosso coração. É muito difícil, irmãos, às vezes até a gente aconselhar uma pessoa que já tem uma tomada de decisão dentro do coração. Porque uma pessoa que tem uma tomada de decisão dentro do coração, ela até por fora, por um tempo, ela pode até agir de maneira que vai em linha com aquilo que você está falando. Mas chega uma hora que ela cansa e ela vai fazer o que ela já decidiu. Tem gente que vai fazer, não tem jeito. Porque a decisão não é só aqui, não é a atitude exterior. Não é só levanta, pega essa cadeira, traz essa cadeira, coloca aqui. Não, é algo que está aqui dentro. É algo que só Deus tem acesso. Você já sabe o que eu estou dizendo? Porque tem coisa, tem casamentos que parece que está tudo bem. De repente, a pessoa levanta e diz, não quero mais, não aguento mais. Aconteceu do nada, ela levantou no dia, porque não é assim que a gente toma decisão. Não é assim que a gente se move. A gente não acorda de manhã e toma a decisão de fazer uma coisa, de botar os pés pelas mãos, de entrar para uma porta que a gente não precisava entrar, de assumir uma... Ninguém acorda de manhã, apesar que eu penso que tem gente que acorda assim, mas eu acho que tem gente que não existe ninguém que levanta de manhã e diz assim, hoje eu vou botar tudo a perder, hoje é o dia de eu botar tudo a perder, eu vou tomar as piores decisões da minha vida, eu vou me aliançar com quem não presta, eu vou fazer tudo errado. Apesar que tem gente que mostra isso, eu acredito que ninguém acorda com essa disposição. É algo que já está aqui dentro do coração. O não faça isso não vem para segurar. Paulo está diante de uma situação difícil, preso, longe daquele carcereiro, mas ele grita, não faça isso. E aquela disposição daquele homem em dar fim com a sua vida termina por aí. Por quê? Porque não foi Paulo segurando a mão dele e dizendo, não, deixa disso, rapaz, joga essa espada para lá. O que você está fazendo? Mais cedo ou mais tarde aquele homem poderia voltar com aquela espada. Mas aquela palavra liberada muda uma disposição dentro do coração. O que eu estou pregando aqui nessa noite, meu irmão, é uma presença de Deus que muda disposições do coração. Que faz com que você assuma situações que o Senhor está falando com você, que não só alguém está dizendo para você agir de uma forma ou de outra, mas é você que está tomando essa decisão hoje. É você que ia pisar na jaca, que ia chutar o pau da barraca, que ia fazer, que ia acontecer, que ia tomar decisão. Mas hoje essa voz vem ao nosso encontro e o Espírito Santo diz, para, deixa disso, porque o final quem cuida sou eu. Talvez não é um ato físico, como foi desse carcereiro, mas às vezes é pensamentos que vêm na sua cabeça. Às vezes são decisões precipitadas, vícios que estão escondidos, desistências da fé, que você diz, não, até aqui o Senhor controlou esse carro, a partir de agora quem senta no banco do motorista sou eu, porque eu não vejo nada acontecendo, então sou eu que vou fazer. E o Espírito Santo está dizendo para nós, para, não faça isso. Eu sinto de Deus hoje, irmãos, uma urgência em dizer para pessoas que estão aqui, que estão prestes a tomar uma decisão definitiva na sua família, na sua casa, e você não vê solução física, natural, não há nada que aponte para uma solução rápida e que possa chegar para você nesse momento de dor. Mas hoje o Espírito Santo
trouxe você nesse culto, nesse domingo de renovação de aliança, para lembrar você de que Ele que tem o controle de todas as coisas. Que basta uma palavra dEle e coisas extraordinárias podem acontecer. Não tome decisões, irmãos. Não tome decisões precipitadas. Eclesiastes 7:17 diz: por que morrer antes do tempo? Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Por que você vai tomar decisões para botar um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula? Por que você está fechando as portas que o próprio Deus quem abriu? Por que você está dando fim àquilo que o Senhor começou? Porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou. Por que decidir morrer tão cedo? Quando Deus entra na cena, o que parecia fim se transforma em começo. Segunda coisa que eu vejo, quando Paulo grita nesse primeiro momento, Deus fala ao coração despedaçado. A primeira coisa é: não faça isso. A segunda coisa é: nem tudo está perdido. Meu irmão, só 3 receberam essa palavra, mas eu quero que você receba isso no seu espírito. Receba isso. Meu irmão, Paulo dando esse grito, está dizendo: nem tudo está perdido. Vamos dizer isso juntos? Nem tudo. Não, você não falou com convicção, não. Vamos falar de novo. Nem tudo está perdido. Fala agora para a sua alma, porque a sua alma não... Um minuto. Fala para a sua alma, porque às vezes a sua alma está querendo gritar outra coisa. E a gente pensa assim: se eu não estou sentindo, isso é mentira. E Deus não aceita mentira. Tem gente que vem com essa concepção. Não, meu irmão. Tem horas que a verdade não parece verdade. Porque dentro das nossas emoções, a gente está tão trancado nas nossas emoções, a gente já fez acordos conosco mesmo, de que a gente vai acreditar aquilo que eu sinto, que a gente não se abre para a verdade. Hoje a verdade é aquilo que o Senhor está dizendo ao teu respeito. Nem tudo está perdido. Diga isso com convicção. Nem tudo está perdido. Fala para a pessoa do seu lado: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Meu irmão, nem tudo está perdido. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: nem tudo está perdido. Ah, pastor, mas todo o meu investimento, nem tudo está perdido. Ah, mas o tempo todo que eu botei nessa situação, nem tudo está perdido. Ah, mas todo o esforço que eu fiz, nem tudo está perdido. Deus usa todas as coisas para a glória do seu nome. Nem tudo está perdido. Às vezes não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas não é tudo que está perdido não, meu irmão. Você está vivo, você está cheio de vida, você tem um futuro pela frente, ainda que as coisas não estejam acontecendo da maneira que você gostaria, há força em você para continuar caminhando e crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, de que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, que podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode às vezes estar numa situação difícil, numa situação parecendo sem saída, mas nem tudo está perdido. Você ainda está de pé. Aleluia! Você está de pé. Tem coisas aí acontecendo. Não foi porque as coisas saíram do controle do seu jeito que tudo está perdido. A gente coloca tudo no mesmo saco, a gente coloca tudo na mesma categoria. A gente fecha e diz: acabou, parece que a vida acabou. Meu irmão, levanta com alegria no Senhor, estufa o teu peito, erga a tua cabeça para o céu e diz: quem governa a minha vida não perdeu o controle de nada. Quem governa a minha vida não perdeu o controle. Eu confio num Deus que sabe todas as coisas. Talvez mesmo no escuro da prisão, Deus tem algo preparado. Mesmo no vale mais profundo da sua vida, Deus já estava lá. Quando o carcereiro vai tomar a pior das decisões, ele está dizendo: não, peraí, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Deus vê um futuro que você ainda não consegue enxergar, meu irmão. Estou liberando uma palavra para alguém aqui nessa noite.
Eu estou liberando uma palavra para alguém aqui nessa noite. Nem tudo está perdido. Lamentações 3:21 diz assim: todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Do que me pode dar esperança. Alguém já disse que um homem pode viver até 40 dias sem comer, nada alimento, 3 dias sem água, até 3 dias sem água alguém sobrevive, mas o ser humano não consegue ficar nem um segundo sem esperança. Sem esperança você morre. Sem a esperança você morre. Meu irmão, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. E eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque é assim que a gente vai sobreviver. Terceira coisa que eu entendo quando ele está ali falando: não faça isso. Não se desespere, é a primeira coisa. Segunda coisa é: nem tudo está perdido. Terceira coisa, quando ele faça: não faça isso. Estamos todos aqui. É uma palavra que eu quero que você ouça bem, com o seu ouvido aberto, seu ouvido espiritual bem escancarado, porque Deus está ministrando ao seu coração. Você não está só. Você não está só. Que é muito fácil, irmão, a gente se sentir sozinho. É muito fácil sentir esse sentimento de solidão. Porque solidão, irmãos, não é estar sem gente à nossa volta, é ficar sem esperança. É quando a gente vê que não tem ninguém, agora acabou. E aí Deus levanta pessoas, Deus envia socorro. E acima de tudo, o Senhor se levanta como Deus Emanuel, Deus conosco. Salmo 25:16 diz assim: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Davi passa por esses momentos, todos nós passamos por isso. Quem sabe você nesse momento, irmão, na hora que o cerco está apertando, a primeira coisa que a gente vai ser atacado nas nossas emoções é pensar de que não tem ninguém do nosso lado. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você saiu da sua casa, está sentado aqui nesse ambiente profético, para entender que você não está só. Meu irmão, tem uma igreja aqui com você, tem um Senhor que ama a tua vida, há um novo capítulo começando agora na tua existência. Você não está só. Olha a tua volta, vê que existem pessoas que estão estendendo a mão para você, vê pessoas que estão dando oportunidade. Pode ter muita gente fechando as portas para você, pode ter muita gente se levantando contra você, pode ter muita gente, irmãos, levantando coisas que você nunca pensou de ter vivido. Você não saiu do Brasil, você não se inscreveu para passar o que você está passando, mas isso só é um alinhamento de Deus. Deus está afastando as pessoas que você não precisa, e Ele está cercando você das pessoas que você precisa se cercar. É um alinhamento de Deus. Entenda isso, meu irmão, você não está sozinho. Rejeita esses pensamentos da sua cabeça, rejeita essa dor que vem na sua alma. A gente está lhe dando toda a oportunidade. Essa é uma igreja onde a gente preza por isso. Ninguém sai daqui, meu irmão, sem pelo menos alguém chacoalhar a sua mão, alguém apertar você num abraço, alguém saber o seu nome. Sabe por quê, meu irmão? Porque é muito fácil a gente chegar nessa terra, a gente abandonar a nossa família, a gente se desbravar nos sonhos e nos projetos que Deus deu para nós, e a gente vem para cá e existe um espírito de solidão que abate sobre a nossa alma, que faz com que a gente não consiga nem avançar. E a gente começa a olhar tudo errado, porque o espírito de solidão vai fazer com que a gente veja tudo distorcido. Até quem está estendendo a mão para nós, a gente tem medo agora. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: não tenha medo das oportunidades que Deus está te dando, das pessoas que estão se aproximando. Não carrega a poeira das experiências passadas para as novas experiências. Está chegando uma meia-noite e nessa virada de vida, meu irmão, você vai experimentar algo poderoso da parte do Senhor. Então diga comigo: não se desespere. Agora fala para você mesmo: não se desespere. Fecha o teu olho assim, ó, bota a mão no teu peito e fala assim: não se desespere. Não se desespere. Fala ainda assim para você mesmo: nem tudo está perdido. Fala assim: você não está sozinho. É isso que o Senhor está falando com você.
Você quer uma palavra de Deus? Quantos vieram nessa noite para receber uma palavra de Deus? Está aí uma palavra de Deus para você. Segunda coisa que a gente entende nesse texto, que é muito poderoso, que fala a respeito desse carcereiro. Primeiro, ele precisava receber uma palavra que mudasse o seu coração. Segunda coisa que eu entendo com a experiência desse homem, como que Deus responde o nosso desespero, falando ao nosso coração. Segunda coisa, fazendo a gente entender que a dor de hoje reflete na família de amanhã. O que eu quero dizer com isso? Atos 16, 31 é um texto que você mesmo leu. Você viu lá que quando ele experimenta aquela palavra de Deus que vem ao encontro do seu coração, e ele então desiste de fazer aquilo que ele estava prestes a fazer, e ele solta aquilo tudo, ele traz aqueles homens para fora do cárcere, ele se prostra diante daqueles homens, trêmulo, impactado pelo poder de Deus naquele lugar, e ele diz: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? E aí o versículo 32 de Atos 16, é claro, diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Vamos falar isso juntos? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o da sua casa. Quem já está recebendo essa promessa aí sobre a tua vida? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Irmãos, entenda o seguinte, duas coisas que eu quero que você entenda nesse ponto. Duas coisas. A primeira é que as nossas atitudes hoje constroem ou destroem heranças espirituais. Imagina se aquele homem toma a decisão que ele havia tomado. Não era só ele que ia resolver para ele, mas olha o perigo que ele ia trazer para a sua família. Irmãos, tem gente tentando tomar algumas decisões que parece que a pessoa só pensa em si. Ela está pronta para agir segundo aquilo que ela vê como solução, mas ela não entende que as suas atitudes podem construir ou destruir heranças espirituais. Êxodo 20, do versículo 5, da parte B do versículo até o 6, diz assim: sou eu quem visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas também faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. É o próprio Deus quem faz isso. Visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas faço misericórdia até quantas gerações, irmãos? 1000 gerações. Tem muita gente que fica presa na 3ª e 4ª geração. Eu não quero que as maldições cheguem até a 3ª e 4ª geração. Então, meu irmão, viva uma vida que as bênçãos de Deus vão alcançar 1000 gerações depois de você. Toma decisões que vão afetar 1000 gerações diante de você. Não foca tanto naquilo que você pode ver como um prejuízo para a sua família. Existe uma herança sendo construída na nossa vida. Cada decisão de hoje afeta os nossos filhos, afeta os nossos netos, afeta aqueles que virão depois de nós. A sua entrega hoje pode ser um ponto de partida para uma nova herança familiar que está acontecendo na sua vida. Talvez você venha de um histórico de desistências. Talvez você venha de um histórico de misérias. Talvez você venha de um histórico onde tudo que se começa não se termina. Talvez você venha de uma herança onde as decisões são mal dadas e mal tomadas. Onde alguém tem que sempre estar cobrindo o outro, porque alguém está sempre fazendo a coisa errada e alguém está sempre vindo atrás para consertar. Meu irmão, a partir de você, uma nova herança pode ser formada. A partir da tua história, das tuas decisões, daquilo que você está escolhendo no Senhor. As tuas decisões hoje não só limitam-se a você. Aquele carcereiro tinha por intenção resolver o seu problema. Mas quando a salvação chega para ele, não chega só para ele crer no Senhor e você vai ser salvo. Não, você vai ser salvo, mas também é oportunidade para a tua casa ser salva.
E eu não sei se você notou na leitura que fizemos, mas todas as vezes que menciona o carcereiro e a sua casa. O carcereiro e a sua, eu não sei nem o nome desse carcereiro. Eu não sei se ele se chama José, João, Joaquim, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a partir daquele dia, tudo que ele fez tem marcas na sua casa. A sua casa caminha junto com ele. E é assim que você caminha também. A tua descendência caminha junto com você. Isso aqui eu estou falando para pais e para mães. Isso aqui eu estou falando para pessoas que têm sua consciência. Talvez você aqui é um adolescente. Talvez você não é casado ainda. Ou talvez você já é casado, mas não tem filhos. Não importa. Todos nós que decidimos ter uma geração, as decisões que vão tocar essas gerações estão agora, destinadas para a gente fazer agora. Você tem decisões importantes que você precisa tomar agora. Salmo 112, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes, meu irmão, recebe essa palavra aí no nome de Jesus. Quantos são felizes porque temem ao Senhor? Que tem prazer nos mandamentos de Deus? Quem aqui tem prazer nos mandamentos do Senhor, meu irmão? Então essa palavra é para você. Está dizendo lá versículo 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Eu sinto muito forte de Deus que o Senhor está querendo abençoar famílias aqui nessa noite. Eu tenho sentido muito forte da parte do Senhor, desde algumas semanas para trás, uma inclinação a me dedicar em oração pelas famílias da igreja. Eu tenho orado muito pela sua casa, tenho orado muito pelo seu casamento, pela sua criação de filhos. Eu tenho orado porque eu sinto da parte do Senhor que há uma guerra espiritual se estabelecendo contra casas. Porque uma casa dividida, ela não avança. Posso te dizer isso? Uma casa dividida, ela não avança. Enquanto um puxa para o lado, outro puxa para o outro, ninguém puxa para lugar nenhum. Tem decisões que você precisa tomar que não afetam só você, não. Você foi chamado, meu irmão, você que tem família, você, marido que está aqui, você foi chamado para carregar sua casa. Você é cobertura espiritual sobre o seu lar. Não são dois solteiros vivendo debaixo do mesmo teto, é uma aliança. E a aliança, os dois têm que andar juntos. Na criação dos filhos, os dois têm que estar juntos. A casa anda junto. Mulher, você foi chamada para ser coadjutora, ajudadora. Tem hora que a gente vai precisar, um ocupar um lugar, outro ocupar outro, para a casa funcionar. E não tem nada de errado nisso. Desde que haja acordo e as coisas estejam ajustadas dentro de casa, meu irmão, enquanto houver acordo, as coisas vão bem. Tem decisões que precisam ser tomadas, que vocês dois, como família, precisam tomar juntos. E eu tenho orado, meu irmão, porque a promessa que Deus tem sobre você, não é só sobre você, é sobre a tua casa. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite? Tem uma promessa de Deus sobre a tua casa. Talvez você não sabe nem o que você está passando agora, mas isso vai respingar lá na vida dos teus filhos. Tem gente que não está entendendo o que está fazendo agora. Isso de bom e de ruim, irmão, porque você pode construir e destruir. Você pode construir ou destruir. Entenda o que o Espírito Santo está dizendo. Segunda coisa que eu entendo aqui, nesse ponto, quando a gente fala sobre salvação da casa, quando a promessa que Deus tem para nós não se resume a nós, mas se resume à nossa casa, é que a salvação não é uma experiência individualista, é um mover familiar. Quando a salvação, a bênção de Deus me toca, isso não quer dizer que vem só sobre mim, não é só para os seus filhos, não é só para um dos cônjuges, é coletivo. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a última parte desse versículo, diz: mas eu e a minha família, o quê? Lê só a última frase do versículo 15. Mas eu... Erga a tua mão para o céu e lê isso bem alto diante dos anjos, dos demônios, das forças celestiais que estão sobre nós. Lê essa palavra bem alto. Mas eu
e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é promessa de Deus para você, meu irmão. Isso é promessa de Deus sobre a tua casa. Isso é promessa de Deus sobre a tua família. Quando Paulo e Silas falaram da salvação, eles incluíram a casa daquele carcereiro. E sabe o que aconteceu? As portas daquele lar se abriu para a salvação. E todo mundo se envolveu naquele projeto. Eles foram levados para a casa do carcereiro, todo mundo estava lá cuidando deles, um cozinhou, outro lavou as feridas, é o que o texto diz. Lavou as feridas, cuidou deles, todos ouviram o evangelho, os filhos foram alcançados, as pessoas que estavam naquela casa, e a Bíblia diz que toda a casa foi batizada. Você tem noção disso? Meu irmão, eu quero profetizar que a tua família, ainda nesse findar do ano de 2025, vai experimentar um grande mover de Deus. O coração de maridos vai se voltar para a esposa, da esposa vai voltar para o marido, dos filhos vão voltar para os seus pais. Há um mover sobrenatural que Deus vai fazer na sua casa. É por isso que o desespero está grande, é por isso que as decisões estão vindo para você tomar, é por isso que as portas estão aí do jeito que estão. Meu irmão, tudo está cooperando para algo que o Senhor vai fazer. Fique ligado, porque Deus tem uma promessa sobre a tua casa. Deus quer entrar na tua casa. Eu creio que Deus, quem recebe isso nessa noite, Deus quer sarar relacionamentos, Deus quer restaurar laços, Deus quer curar feridas antigas, Deus quer gerar salvação. Onde havia dor, o Senhor está trazendo um óleo de alegria. Esse é o tempo, irmãos. Esse é um tempo. O que te aflige hoje é base para um milagre coletivo na tua casa. Aquilo que está vindo contra você nesse tempo é só a base, é o fundamento do milagre coletivo que as tuas gerações vão experimentar para a glória de Deus. Terceira e última coisa que nós temos para falar nessa noite, através da vida do carcereiro. Primeiro, como que a gente reage ao desespero? Eu olho para ele, eu entendo que eu preciso receber uma palavra de Deus. Eu preciso entender que as minhas atitudes não são só minhas, elas afetam a minha família. Elas têm nível coletivo, mas a terceira talvez seja a mais importante decisão diante do desespero. Como que Deus fala diante do desespero? Falando ao meu coração, me fazendo pensar que as minhas decisões são eternas, as minhas gerações vão colher aquilo, mas também eu preciso me render a Jesus como resposta final. No final de tudo, irmãos, olha o versículo 31 até o versículo 33 de Atos 16, diz assim: e eles responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e a ele e a todos os da sua casa. Olha quantas vezes fala da sua casa, da sua casa, da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os da sua casa foram batizados. A rendição do carcereiro foi imediata. Ele creu, ele agiu e ele se entregou. E o resultado, irmão, sabe qual foi? Vida nova. A partir de então, vida nova, transformação, salvação, propósito chegou naquela casa. Mas repara, antes ele estava pronto para morrer. E agora ele está pronto para viver. Antes de Jesus chegar, ele estava pronto para morrer, para findar. Morte, talvez hoje no contexto nosso, não dizer respeito de uma morte literal, mas quantas vezes nos aspectos da nossa vida nós já estamos prontos para findar com tudo, para fechar com tudo, para acabar com tudo. E aí quando Jesus entra, a única coisa que ele queria de você é que você se rendesse totalmente, é que você entregasse os pontos diante dele, é que você reconhecesse que ele é quem ele diz que é sobre a sua vida. Você tivesse essa experiência. E à medida com que você se move de uma situação onde você ia dar fim de tudo diante de Jesus, quando você se rende, a partir de então agora você tem disposição para viver o que o Senhor te chamou para viver. Aquilo que ia matar aquele carcereiro se transformou em um cenário de milagre sobre a sua vida.
quando a gente se rende a Jesus, irmãos, o veneno se transforma em cura, o abismo se transforma em altar diante do Senhor. Porque rendição, quero que você entenda isso, duas coisas importantes nesse ponto. Primeira coisa é que rendição é a maior guerra espiritual que você vai enfrentar. Se render a Deus é a maior guerra espiritual. Rendição é a maior guerra espiritual. A guerra espiritual não é essa luta que está se estabelecendo sobre a tua casa, não. Não é esses sentimentos que vêm no teu pensamento. Não são essas pessoas que se levantaram contra alguma coisa. Não é o tumulto que você está experimentando na sua volta. A maior guerra espiritual está em você rendido. Você sabe onde o inferno mais luta? É na sua decisão diária de se render ao senhorio de Jesus. Porque quando você se entrega, todas as vezes que você se rende e você deixa Deus ser quem Ele é sobre a tua vida, você coloca Ele no lugar que Ele precisa estar, você se rende completamente, suas decisões, suas ações, seus pensamentos. Todas as vezes que você se entrega, o domínio das trevas é quebrado sobre a tua vida. O ciclo do pecado é rompido. A morte perde a voz. Toda vez que alguém se entrega a Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é aí que a salvação vem. É aí que você é salvo. É se render, é crer com o coração, confessar com a boca. Não é só alguma coisa interna, é colocar para fora. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. E aí o que acontece, irmãos? Semana que vem a gente vai ter esse batismo aqui. O que é o batismo? Por que é importante esse texto falar que aquela família não só creu, mas todos foram batizados? Porque o batismo é isso. O batismo é um sinal no mundo espiritual de que eu estou totalmente rendido, de que já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é um convite qualquer, isso não é uma decisão que a gente pode aceitar ou não aceitar. Isso é um mandamento. Isso é uma verdade que não pode fugir de nós. Quem crê e for batizado é salvo. Quem crê no seu coração e declara e vive debaixo dessa fé, dessa certeza, é aí que a salvação acontece. Romanos 6:4 diz que nós fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo. Com Ele, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Sabe, irmãos, o carcereiro de Filipos representa muita gente aqui hoje. Talvez a gente não sabia que a gente tinha tanto a ver com esse homem. Talvez alguns já olharam para Paulo e Silas e é difícil a gente estar cantando e adorando no meio das situações difíceis. Mas todos nós já tivemos momentos em que a gente disse: eu vou dar o fim, eu vou pensar em mim, eu não vou pensar em mais ninguém, eu vou tomar as situações na rédea da minha vida, eu sou o dono da minha existência, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. E aí, irmãos, o desespero nada mais é do que uma oportunidade para que a voz de Deus tome rumo sobre a nossa vida novamente, para que a gente entenda que as nossas decisões não se limitam a nós. Tem muita gente que pode ser abençoado ou amaldiçoado por conta das suas decisões, e que você está diante de uma guerra onde o inimigo não quer que você se renda, não quer que você se entregue por completo, quer que você continue vivendo essa vida onde você diz que você serve o Senhor, mas no final das contas você é quem toma a decisão da sua vida. O carcereiro de Filipos representa muita gente que está aqui, gente boa,
que está cansada, pais e mães que estão sobrecarregados, jovens que talvez estejam confusos, gente que está tentando manter tudo de pé, mas por dentro está desmoronando. Está difícil de aguentar as pressões que estão vindo aí à sua volta. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar de coisas poderosíssimas. Está te dizendo hoje é um sussurro que vem da parte do Espírito dentro da nossa alma, dizendo para nós: não se desespere, nem tudo está perdido, você não está sozinho. A tua casa vai ser alcançada, o teu futuro vai ser redefinido pela tua entrega. E hoje o convite para nós é simples. O convite para mim e para você é um convite simples que o Espírito Santo está fazendo para nós. O convite é: volte para Deus. Volte-se para Deus. Se entrega por completo. Renda-se. Para de lutar com essas situações. Essa tempestade que está vindo contra você é muito maior do que você. Você não vai dar conta de enfrentar isso sozinho. Você precisa do Senhor, que é Deus protetor, que é refúgio no tempo do desespero, da angústia. Corra para Ele. Corra para Ele. É hora de você correr para o Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite.